Olá, irmãs queridas, graça e paz a todas vocês. Estou muito feliz com o nosso terceiro episódio que sai hoje. Estou muito feliz porque hoje nós vamos entrar propriamente na carta de Paulo a Tito. E eu creio, irmãs, que Deus tem algo muito grande para fazer dentro de nós e através de nós, a partir do conhecimento que nós vamos ter dessa carta, tá bem? Eu creio que essa carta, ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a própria palavra de Deus e por isso ela traz conhecimento prático para a nossa vida e a partir disso causa transformação. Amém? Vamos orar juntas então? Senhor Deus, Pai querido, amado, te dou graças, Senhor, por cada irmã presente nesse estudo, por cada momento de estudo que nós temos tido, por tudo que nós temos aprendido do Senhor, da Tua palavra, da Tua vontade. Cria em nós, Deus, um coração de adorador, um coração quebrantado, um coração sedento pela Tua palavra, pelo conhecimento da Tua palavra, e que tudo que tenhamos aprendido, que venhamos a aprender a partir daqui, Deus, que seja objeto de transformação na nossa vida. Que não sejamos obesas espirituais, mas que sejamos praticantes, Pai, da palavra que tem sido ministrada sobre a nossa vida, Pai. Nos ajuda nesse tempo, que o Espírito Santo possa nos iluminar. No nome de Jesus. Amém. Irmãs queridas, então peguem aí, olha, caneta, lápis, borracha, pega a apostila de vocês, pega a Bíblia de vocês e nós vamos hoje, então, começar o nosso estudo. Hoje nós vamos falar só do prólogo. E o que é o prólogo? São esses primeiros 4 versículos que nós temos aqui na Bíblia, no livro de Tito. E o que o prólogo? Por que o prólogo é importante para nós pararmos e estudarmos primeiramente ele? Porque geralmente o prólogo, ele apresenta um resumo do que vai ser falado, da teologia de todo o livro. Quando nós vamos, por exemplo, no livro de João, para o Evangelho de João, nós vamos ver que o prólogo já fala de temas centrais do livro. Vai falar do verbo, vai falar da encarnação, vai falar da salvação, vai falar da vida de Jesus. Então, ali quando nós lemos o prólogo, nós já temos um resumo, uma apresentação de todo aquele livro. Isso acontece aqui também na carta de Paulo a Tito. Mais especificamente aqui no livro de Tito, nós vamos ver que Paulo apresenta aqui quem ele é, ele se apresenta, ele fala do seu chamado, ele fala do propósito da sua missão, ele fala do fundamento da fé, ele fala da sua relação com Tito e ele fala como a igreja é fortalecida. Olha só, em 4 versículos, nós vamos agora destrinchar eles aqui, nós já vamos aprendendo um pouco de tudo que vai conter na carta. E é muito importante, irmãs, que nós tenhamos uma atenção especial nesse momento que nós vamos estudar, porque tudo que nós vamos ver depois vai se conectar com esse início da carta. Então, vão marcando aí palavras-chave, frases, entendimento que vocês vão tendo, alguns insights assim, vão anotando no caderninho, porque isso depois, quando a gente concluir todo o estudo de Tito, vocês vão perceber como tudo estava conectado, né? Como que Paulo foi intencional em tudo que ele falou e tudo que ele escreveu. Vamos então ver o verso 1. Primeiro verso diz assim: Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. E aí nós precisamos nos atentar para alguns termos aqui. Servo, nós já falamos sobre essa questão do chamado de Paulo, né? O que essa questão do escravo, do servo tem implicação bíblica, né? Como a gente vê isso à luz da Bíblia. Mas nós podemos ver aqui também que quando Paulo usa esse termo servo, ele está se colocando na mesma linha de trabalho, na mesma linha de atuação de outros homens que já estiveram antes dele. Moisés, Josué, os profetas. Então nós vimos que outros homens antes de Paulo já foram também identificados da mesma forma como servos do Senhor. Sobre o apostolado de Paulo, né, sobre ele se considerar apóstolo de Jesus Cristo, muitas vezes nós achamos que isso é soberba, que isso é vaidade de Paulo, mas na verdade ele está se referenciando, né, ele está fazendo uma referência ao que aconteceu a caminho de Damasco. Né? Isso não surgiu da cabeça dele. Na verdade, ele tem como comprovar isso. As escrituras provam que ele está falando de fato o que aconteceu. E é muito legal porque Paulo tem um chamado especial para os gentios.
né? E nós remetemos esse chamado especial para os gentios numa promessa feita a Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, nós vimos que Deus promete a Abraão que todas as famílias seriam abençoadas através da sua descendência. Então, quando fala de todos, não são só judeus, são os gentios também. E aí nós vamos nos lembrar de Raabe, nós vamos nos lembrar de Ruth, nós vamos nos lembrar dos ninivitas. E agora nós estamos aqui, né, com Paulo, justamente falando sobre isso. E é importante nós destacarmos ainda no verso 1, para a gente concluir aqui, uma fala de Paulo, que ele diz assim: fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade. Existe um grande debate sobre essa questão de Deus escolher, de Deus não escolher, de embasamento bíblico, mas o que eu quero que nós tenhamos aqui um entendimento único sobre essa passagem é que mais importante do que discutirmos esse tipo de assunto é nós entendermos que a salvação começa em Deus. Em Deus, a salvação começa em Deus, é Deus que nos atrai. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e nós não tínhamos capacidade de escolher Deus estando mortos. A salvação nasce em Deus, Deus escolhe o meio que vai fazer isso acontecer, Deus nos atrai a Ele e nós respondemos a Deus depois que Deus já operou em nós o querer e o realizar, entendem? Agora vamos então para o verso 2, onde diz assim: na esperança da vida eterna, que Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Olha que coisa linda. Pensar que antes de tudo acontecer, antes de existir vida nesse planeta, Deus já tinha um plano. Deus não é pego de surpresa, Deus não muda. Isso nos dá segurança de salvação, minhas irmãs. Porque isso traz grande consolo. A salvação ela é histórica, aconteceu num determinado momento da história. Nós sabemos quando aconteceu, em que momento que aconteceu, qual foi o meio que Deus usou para colocá-la em prática. Mas ela também é eterna e ela é segura, porque ela está baseada no caráter de Deus. Não é no que eu faço ou no que eu deixo de fazer, é no caráter de Deus. Deus, quando Ele provê, então, Jesus Cristo como nosso mediador, Jesus Cristo morre, ressuscita e nos salva. Nós aceitamos Ele como nosso Salvador e a partir daí nós vivemos uma vida de redimidos. Isso ninguém pode tirar de nós. Vamos agora para o verso 3 e eu quero pedir desculpa porque na apostila eu coloquei verso 3 e 4, mas eu pulei para o verso 4, então faltou o verso 3, mas aqui no vídeo ou no áudio do Spotify, nós vamos poder estudar sobre o tema, tá? Então assim, verso 3 diz: e agora, no devido tempo, Ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Paulo não está fazendo nada em favor de si próprio. Paulo está sendo um instrumento usado por Deus. Ele tem convicção de que o que aconteceu a caminho de Damasco foi um chamado para ele. E a partir de agora, ele vive nessa direção. E aí ele diz assim no começo, né? E agora, no devido tempo, ele revelou essa promessa. Sabe quando nós começamos a entender que todas as coisas estão controladas por Deus, que há um tempo específico para todas as coisas? Paulo está falando exatamente isso aqui no verso 3. Agora que no verso 4 acontece uma coisa muito interessante. Olha só o que Paulo diz. A Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé comum, não era filho biológico, era um filho gerado na fé. Paulo, um apóstolo maduro, gerando um outro apóstolo. Paulo com entendimento, gerando um outro apóstolo no mesmo entendimento, na mesma fé. E aí ele diz graça, misericórdia e paz. E ele usa 3 palavras aqui poderosas, né? Porque nós sabemos que graça é o favor que nós não merecemos. Misericórdia é o cuidado de Deus nas nossas fraquezas. E a paz é a reconciliação e a segurança que nós temos em Deus através de Jesus Cristo. E ele disse assim: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Olha o que está acontecendo aqui nesse verso. Sabe, irmãs, o que é a caminhada cristã? A caminhada cristã é uma caminhada de discipulado. São discípulos mais maduros. Nós não estamos falando de idade. Nós estamos falando de maturidade cristã, de maturidade bíblica, de maturidade como pessoa. É um discípulo mais maduro caminhando com outro discípulo. Não é porque o discípulo mais maduro é melhor e o outro é inferior a ele. É porque na caminhada cristã
nós pegamos alguém pela mão, trazemos para perto, ensinamos, discipulamos, caminhamos, amamos essa pessoa, cuidamos dessa pessoa e a partir daí ela é gerada na fé e daqui a pouco ela vai fazer esse mesmo processo com outras pessoas. O que está acontecendo aqui entre Paulo e Tito é um discipulado e Tito vai fazer depois a mesma coisa com a sua igreja em Creta. Olha que coisa linda que está acontecendo. E aqui eu quero deixar uma sugestão para reflexão depois que nós terminarmos aqui o vídeo. Quem nós temos perto de nós que nós podemos discipular? Ou quem nós temos perto de nós que pode nos discipular? Sabe, reconhecer que o discipulado é uma necessidade de todos nós precisamos durante toda a nossa vida sermos discipulados. Discipulado não é uma preparação somente para batismo. Discipulado é uma caminhada que se faz junto. Esses dias uma irmã da igreja usou um termo que é muito bacana e é isso mesmo. Ela disse que discipulado é vida com vida. Então são duas pessoas caminhando junto, né? Uma vai ajudando a outra. Daqui a pouco essa ajudada já vai estar ajudando outra pessoa. Quem nós temos perto de nós que nós podemos caminhar coladinho? Nós podemos ser a pessoa que vai discipular ou nós podemos ser a pessoa que neste momento precisa ser discipulado. Isso também é um gesto de humildade, reconhecer a nossa necessidade na caminhada. Um outro ponto que eu acho que merece destaque aqui é que geralmente nós olhamos para essa passagem à luz de Paulo falando para Tito. Mas imagine o contrário agora, Tito. É importante nós destacarmos que tanto o ministério de Paulo quanto o ministério de Tito e o meu ministério e o seu, ele não é um ministério isolado. Nós não fomos feitos para caminhar sozinhas, mas também ele não depende da nossa capacidade. Muitas vezes nós convidamos irmãs para o trabalho e nós vimos assim, não, eu não sei fazer nada, eu não tenho capacidade, não, eu não estou à altura de fulano. Irmãs, nada é sobre nós. Nada é sobre nós. O que está acontecendo aqui na vida de Tito é que Tito foi chamado para uma missão e Deus levantou meios para que Tito tivesse a capacidade, para que Tito tivesse condições de estar naquele lugar respondendo ao chamado de Deus. Portanto, irmãs, eu quero animá-las e quero encorajá-las a se desafiarem a responder o chamado que muitas vezes Deus tem colocado diante de vocês, né? Perceber a necessidade local, da igreja local, perceber não só a necessidade da igreja, mas a necessidade missionária que nós temos, né? De falar de Jesus para todas as pessoas no lugar onde nós estamos. E eu quero mais uma vez dizer assim, eu acredito mesmo que Deus honra muitas vezes a nossa intenção de obedecê-lo, o nosso coração obediente, sabe? E aí nesse momento ele vai provendo. Nós temos vários exemplos na Bíblia que também não se sentiram capazes e que Deus, no seu tempo, do seu jeito, proveu os meios necessários para que essas pessoas cumprissem os seus chamados, os seus ministérios. Isso continua acontecendo na minha vida, na sua vida, na vida de todas as pessoas ao nosso redor. Não é sobre nós, é sobre Deus. E agora, para concluir então esse episódio 3 aqui do prólogo que nós fizemos hoje, eu quero terminar lendo uma parte aqui da apostila que eu acho que resume o nosso estudo de hoje. Diz assim então nos versículos finais da introdução, nós vimos 4 coisas que são importantes para nós entendermos. Deus tem um plano eterno. Glória a Deus por isso. Ele não é como a gente, que começa o negócio e depois começa a organizar. Ele já tem um plano antes de todas as coisas acontecerem. Deus chama servos para cooperar com esse plano. Eu e você fazemos parte desse plano do Senhor, sabe? O plano dele não é feito só por ele. Ele usa seus instrumentos e nós somos os seus instrumentos. Deus sustenta os seus servos com graça. Deus sustentou Paulo, Deus sustentou Tito, Deus sustenta mim e Deus sustenta você também. E Deus preserva a sua igreja por meio da transmissão fiel da verdade da sua palavra. Então que nós nos atentemos para isso e é por isso que nós estamos a fazer o estudo, não é? Então, irmãs, vamos concluir hoje o episódio 3, ele ficou mais longo e a partir de agora nós estamos estudando, nós estamos lendo, então a partir de agora vai ficar sempre mais denso e muitas vezes vai ficar um pouquinho maior também. Mas o que eu quero continuar animando-as
no sentido de que reserve um tempo, coloque isso diante do Senhor, peça todos os dias para o Senhor ânimo e força nessa caminhada para que nós possamos continuar o estudo e concluir para a glória do Senhor Jesus. E nós entendemos que ao final desse estudo, Deus vai ter trabalhado no nosso coraçãozinho, na nossa mente, na nossa vida, e nós seremos mulheres mais ainda transformadas pela graça do Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus, até o próximo, que Deus vos abençoe.